Beleza, turma? Professor Gustavo Lima trazendo a correção da prova da etapa 2 de eletricidade instrumental. Beleza? Vamos acompanhar aqui na tela. Opa, show de bola. Vamos ver aqui a leitura. Questão 1. Desenhar as três retas de três resistores com base nos valores abaixo. Então, essa questão aqui, turma, remete ao que foi feito na aula prática de medição de corrente. Cada grupo recebeu 3 resistores e foi realizado o procedimento de construção de uma tabela a partir da mudança de tensão. E com isso, ao final, a tabela completa permitiria a realização do desenho de um gráfico. Então, essa parte de desenhar o gráfico foi solicitada que se fizesse em casa. Então, com base nesse dia, podemos realizar agora essa primeira questão. Então, todas as resistências com corrente zero, então a gente já marca aqui no zero. Depois, marcamos aqui o 5 entre o 0 e o 10. E depois aqui o 15 entre o 10 e o 20. Então, nessas colunas aqui do 5, do 10, do 15 e do 20, aqui marcaremos esses pontos, seguindo uma sequência. Então, se eu estou no primeiro resistor, primeira coluna, então eu vou fazer 0 na tensão de 5 volts. Eu vou subir aqui até um pouquinho acima de 10, na tensão de 10 volts. Eu vou subir até um pouquinho acima dos 20. Na coluna aqui do 15, vou subir até o 30, passar um pouquinho, que é 31,9. E na coluna do 20, vou subir até o 40, passando um pouquinho, porque é 42. Marcados os pontos, eu posso traçar a mão livre mesmo, uma reta, sem muita obrigatoriedade de precisão. Por quê? Os resistores, já estudamos anteriormente, não são perfeitos. Então, pequenos erros vão sendo acumulados, o instrumento não é perfeito, a leitura no momento lá não foi perfeita também, então pequenos erros vão se acumulando e dá uma pequena distorção na reta. Segunda coluna, partimos do zero, ok. Na coluna dos 5 volts, vamos descer um pouquinho aqui, porque agora é 6. O 6 é um pouquinho acima do 5. Na coluna do 10 vai ser 13, mais ou menos um pouquinho acima da metade. Na coluna do 15, bateu no 20, então aqui 20. E na coluna do 20 volts, eu vou passar aqui um pouquinho do 25, já que a leitura foi 26,6. Traçamos a segunda reta, tentando passar o mais próximo dos pontos. E por último, a terceira coluna, 0 de novo. Na coluna do 5, um pouquinho abaixo, porque deu 4 miliamperes. Na coluna do 10, um pouquinho abaixo, porque deu 9, 15 volts. Um pouquinho acima da metade aqui, do 10, 12,5 acima. E por último, na coluna do 20, 18, um pouquinho abaixo do 20 miliamperes. Mais uma vez, é a mão livre, não se preocupar com a precisão. O importante aqui é demonstrar conhecimentos na construção de gráficos. Vamos subir aqui, ver o enquadramento. Ok, então aqui já seria o inverso, saber do aluno a capacidade de ler gráficos, então, e processar a informação solicitada. Então, se eu tenho duas retas, são resistências, só preciso de um ponto para determinar o valor de cada resistência. Lembrar do gabarito que foi ensinado em sala. Esse daqui, ó, pode ser um triângulo, pode ser um círculo. Se eu quero a resistência, eu cubro com o dedo e vou escrever R1, sobrou quem? V sobre I. V sobre I. E onde estão esses valores? No gráfico. V na horizontal, então vou fazer aqui R1, 5, sobre o valor de 0,50. Sem fazer uso da calculadora, multiplique em cima por 10, dá 50, multiplica por 10 embaixo, dá 5. Resultado aqui de R1 igual a 10 ohms. Para o próximo ponto, podemos fazer, na verdade, fazer algo que eu não fiz na outra correção, uma conferência. Então aqui, ó, na mesma reta, 10 sobre 1, 10 ohms. Conferido a primeira resistência. Para a segunda resistência, vamos usar esse ponto aqui que está bem definido, bem demarcado.
chamar de R2. Qual é o valor de tensão? 10. Qual é o valor de corrente? 0,5 amperes. Aqui a mesma ideia, 10 em cima dá 100, vezes 10 embaixo dá 5. Aqui 20 ohms. Vamos para a questão 3. Identifique corretamente os instrumentos de medidas elétricas. Temos o voltímetro, foi dito em sala, ele é ligado em paralelo ao que se quer medir. Depois se comentou sobre o amperímetro. Amperímetro é ligado em série para que as cargas possam ser contadas pelo instrumento e assim o valor ser apresentado. Então, com essas duas informações, vamos analisar os circuitos, o circuito e determinar quem é quem aqui na figura. Então, a corrente sai da fonte, passa pelo primeiro instrumento e vejam que no caminho não tem nenhuma derivação, nenhuma bifurcação, como é o caso aqui desse ponto chamado de nó. Então, estou marcando aqui, ó, ele é um nó, a corrente que chega nele se separa, uma parte vai no resistor, outra parte vai no segundo instrumento, depois volta nesse segundo nó aqui, retornando ao valor total. Então, nesse caminho todo, o amperímetro está em série com a fonte e a carga. E aqui do lado do resistor temos o voltímetro. Como na sala foi dito que era para calcular só a corrente, então está aqui a corrente pela lei de Ohm, V sobre R, 24 dividido por 2.200 ohms. Vou fazer uso aqui da calculadora do computador. Vamos aguardar. Deixa eu conferir aqui o valor. 24 por 2.200 ohms dá 10,91 miliamperes. Marcar aqui, fazer um destaque aqui na resposta. Beleza, dúvidas? Vamos dar sequência aqui, questão de circuito misto. Então, temos uma resolução parecida nos vídeos, no vídeo de circuito misto, e foi feito alguns testes de simulação lá no laboratório de informática. Nesse tipo de questão a gente resolve o paralelo primeiro, temos um K em paralelo com 470, então transforma todo mundo em ohms, 1000 vezes 470, produto pela soma 1000 mais 470. Sabemos de antemão que no paralelo o resultado da associação é sempre menor do que o menor resistor. Então, se temos 470, vamos obter um valor menor do que 470 nessa associação em paralelo. Então, passando aqui para a calculadora, 1000 vezes 470, aí divide, eu prefiro abrir parênteses por não gerar confusão, 1000 mais 470, fecha parênteses, resultado aqui vai ficar apertado, deixa eu ver, 319,73 ohms. Então, esse paralelo de 1000 com 470 pode ser substituído por 319,73 ohms. Beleza, certo? Vamos redesenhar aqui. Isso aqui é uma etapa que a gente vai estudar mais à frente. Sempre que reduz o circuito, se redesenha. Então, 1500 em série com 319,73. Como se trata de uma série, a resistência equivalente final é a soma dessas duas parcelas. R equivalente igual a 1819,73 ohms. Então, esse aqui já é uma parte da resposta. Vamos subir aqui só mais um pouco para o cálculo da corrente. Lei de Ohm, I é V sobre R, a gente já substitui 10 volts, e embaixo 1819,73 ohms. Calculadora, só um pouquinho de paciência. Vamos aqui, deixa eu ver.
corrente 5, aí teve aqui um arredondamento, ficou 5,50 miliamperes. Fazendo aquele destaque aqui tradicional, resistência equivalente e corrente. Show? Dúvidas? Vamos ver aqui, ó, só troquei de posição aqui a questão e não renumerei, ficou aqui o mapa mental. Então, com base no resumo do circuito em paralelo, fazer um mapa mental. Então, aqui, usando o verso, vamos ver aqui a disposição, paralelo no centro, faz aquela elipse ali, uma figurinha ali para delimitar. Então, primeira característica, no paralelo a gente tem a mesma tensão em todos os resistores ou todos os componentes. Confere. Próximo balãozinho diz respeito às correntes. Então, se eu tenho resistências diferentes, correntes diferentes. Feito mais um. O próximo, meio que já adiantei, diz respeito aos resistores. Se os resistores são valores diferentes e todos recebem a mesma tensão, cada um vai produzir correntes diferentes. Então, em cada resistência, uma corrente. Então, cada resistor, uma corrente diferente. Um valor diferente de corrente. Beleza. E feito esse terceiro balão, vamos para um que é bem característico do paralelo, que diz respeito à questão de defeitos. Lá na série, quando se falou na aula, se eu tenho um defeito em um resistor da série, todos os outros são danificados, são prejudicados, na verdade. Já no paralelo, não. Como cada carga recebe sua própria tensão, se surgir um defeito, por exemplo, numa lâmpada, numa casa ou num comércio, só aquela lâmpada fica sem funcionar. O restante da casa, do comércio, das outras cargas funcionam normalmente. Então, por isso que nas instalações elétricas se utiliza o paralelo, para que um defeito não passe para os demais. Então, um defeito não prejudica os demais componentes no paralelo. Bem diferente da série. Vamos retomar aqui para frente da prova. Últimas questões. Diz respeito ainda sobre potência. Então, foi falado em sala a característica de transformar uma energia em outra. Em outras palavras, uma produção de trabalho. Você recebe eletricidade numa lâmpada e transforma em energia térmica e energia luminosa. Se for um ventilador, recebe eletricidade e transforma em energia de movimento nas pás, na hélice. E assim ventila o ambiente. Então produz trabalho e tem comunidade Watts, em homenagem ao britânico James Watts. Fechando aí mais uma questão. Letra, deixa eu ver, C. Deixar marcado aqui, ok. E por último, questão de energia. Ok. Vamos ver aqui, energia é a potência vezes o tempo de uso, dividido por 1000. Por que 1000? Porque nas respostas aqui eu tenho o casinho de quilo. Então, quilowatt-hora, para dar certo, tem que dividir por 1000. Então, aqui potência é em watts, tempo é em horas. Vamos aqui definir o tempo, ó, 30 dias. A potência, 200 watts. Outro tempo aqui de 10 horas. Vamos montar aqui energia. Já foi feita a fórmula, então a gente já substitui 200 vezes 30 dias, vezes 10. Então seriam 10 horas por dia, 30 dias. Então cortaria dia com dia, ficaria só as horas. Dividido por 1000. Aqui a gente pode adiantar e cortar esses zeros aqui, ó. 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Fica 20 vezes 3, 60 kWh. Beleza, letra B de bola, para a gente encerrar aqui a prova. Beleza, turma? Professor Gustavo Lima finalizando mais essa videoaula. Se ficou com alguma dúvida, comenta no mural do Google Sala de Aula ou posta por e-mail. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.